também do pastor Emanuel Queiroz, pastor Werner Flitz e o irmão Huerto Porpino. Os nobres complementam a Secretaria de Missões na cidade de João Pessoa. Trago saudação de paz do meu pastor David Ribeiro, pastor que está dirigindo ali a congregação do Rangel em João Pessoa. Meus queridos irmãos, por gentileza, abram comigo as vossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, texto conhecido da igreja, capítulo 16, versículo 6 até o versículo de número 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 até o versículo de número 10. Quem achou diz amém. Diz assim o texto sagrado: E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, gostaria de falar para a igreja que está reunida aqui nesta noite, participando do encerramento desse trabalho este voltado para missões e para evangelização. O eterno Deus colocou esses versículos em meu coração para nesta noite trazer uma palavra para a igreja aqui da Assembleia de Deus do Conde. E o Eterno colocou um tema em meu coração, e o tema que Deus colocou foi: o guia da missão é o Espírito Santo. Você crê nisto? O guia da missão é o Espírito Santo. Mas antes, eu gostaria de falar algo para a igreja aqui nesta noite. Eu gostaria de dizer que a missão ou a obra de evangelização tem que ser como o sangue que circula na veia do ser humano. Mas como assim, irmão Jadson? Quando o sangue ele para de circular, a tendência é que, tratando de uma pessoa, de um ser humano, essa pessoa venha sofrer danos na saúde, chegar até o ponto de morrer. Da mesma maneira, é a igreja que não faz missão, é a igreja que não faz a obra da evangelização. Quando esta obra ou esse trabalho para de circular no meio da igreja, no corpo da igreja, certamente esta igreja vai ser uma igreja morta. Mas eu percebo uma coisa, que aqui tem uma igreja que gosta de missão, uma igreja que gosta da evangelização, uma igreja que prioriza esse trabalho imperativo na qual
nós sabemos perfeitamente que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto não é nenhuma novidade para a igreja do século 21, mas por incrível que pareça, ainda tem pessoas que se recusam a atender a ordem suprema de Jesus. Jesus foi quem disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou a igreja recuar. Jesus não mandou a igreja parar. Jesus não mandou a igreja retroceder. Jesus mandou a igreja ir. A igreja de Jesus, ela não foi estabelecida para ficar enclausurada em 4 paredes, não, de maneira nenhuma. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida para ir em busca daqueles que perecem, ir em busca daqueles que necessitam, ir em busca daqueles que estão vivendo no lamaçal do pecado. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida aqui na terra para ir até aquele que está oprimido e libertá-lo daquela opressão. A igreja de Cristo, que foi estabelecida aqui na terra, ela foi estabelecida para ir até aquele que está preso nas garras de Satanás, colocar a mão sobre aquele que está endemoniado e através do nome de Jesus, esta pessoa passar a ser liberta. Para isto que a igreja de Cristo Jesus foi estabelecida, foi implantada aqui na terra. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida aqui na terra para ir em busca daquelas pessoas que estão em fase terminal, onde o homem diz: não tem mais jeito, acabou. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida justamente para isso, porque Jesus, ele deu autoridade à sua igreja para colocar a mão sobre o enfermo, e este que esteja passando por algum processo de enfermidade, de maneira instantânea, receba a cura através do nome de Jesus. Cadê esta igreja que recebeu o poder? A igreja de Jesus, ela tem poder. O evangelho é um evangelho de poder. O evangelho é um evangelho de autoridade. A igreja de Cristo, ela foi estabelecida no fogo. Glória. Então, meus queridos irmãos, quando nós entendemos que o guia da missão é o Espírito Santo, nós passaremos a entender que quando isto acontece, há propósito, há resultado, e o nome de Jesus é glorificado. Mesmo que quando na trajetória venha ter açoites, correntes e prisão, se faz necessário ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você passa a fazer a obra missionária, você não pode seguir a voz do homem. Você tem que seguir a voz do Espírito Santo. Então observe uma coisa também que eu quero falar para a igreja nesta noite. O chamado de Deus não está baseado em nossas vontades e escolhas. O chamado de Deus não está baseado
dentro daquilo que eu tenho como vontade. Nós temos que entender isto. Nós temos que passar a perceber que quando nós passamos a fazer a obra de Deus, a trabalhar no campo da obra missionária, nós estamos passando a renunciar às nossas próprias vontades para nos disponibilizar à vontade de Cristo Jesus. Agora perceba uma coisa comigo. Nós sabemos que Paulo, ele foi chamado por Jesus. Paulo, ele foi levantado por Jesus para fazer algo diferente naquele momento. Paulo foi chamado por Cristo para que ele pudesse vir anunciar o seu nome perante os reis e os gentios. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele te chamou para que você venha fazer algo diferente aqui na terra. Jesus, ele te escolheu para que você venha ser uma ferramenta habilitada em suas mãos. Jesus, ele te tirou do lamaçal do pecado para que você venha ser um pregoeiro, um missionário do seu evangelho. Alguém pode olhar para você e dizer: não, eu não vejo, eu não enxergo nele ou nela um chamado. Não tem problema, quem tem que enxergar é Jesus. Quem tem que ver que você tem um chamado é Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que têm até visto o chamado de Deus na sua vida, mas muitas das vezes ela prefere dizer que você não tem um chamado específico. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, você tem um chamado. Jesus te escolheu, te separou, ele está te dando ferramentas habilitadas nesta noite para que você venha estar apto a estar trabalhando em sua seara. E eu digo mais para você: você foi chamado para anunciar o evangelho, não só aqui na cidade do Conde. Deus, ele te chamou para que você venha percorrer toda esta nação. E por que não falar na missão transcultural? O Eterno nesta noite, ele brada em meu coração e manda eu te dizer: você é um vaso escolhido. Vaso escolhido para anunciar, vaso escolhido para pregar, vaso escolhido para dizer que Cristo salva, Cristo transforma, Cristo liberta, batiza no Espírito Santo e em breve vai voltar. Foi para isto que Jesus te levantou. Agora, meus queridos irmãos, percebamos uma coisa. O apóstolo Paulo, escolhido pelo Espírito Santo, juntamente com Barnabé, para fazer a obra missionária. Depois daquela escolha, eles passam a pregar o evangelho e implantar igrejas. E ele denomina como a primeira viagem missionária. E o que me chama a atenção é que quando finda esta primeira viagem missionária, passa-se um certo período de tempo, e Paulo, juntamente com Barnabé, decide fazer a segunda viagem missionária. Só que naquela oportunidade, Barnabé decide levar João Marcos. E Paulo, ele não vai concordar com a inclusão
de João Marcos naquela segunda viagem missionária. Mas por que, irmão Jadson, que Paulo não concordou com a inclusão de João Marcos? Quando nós passamos a ler a Bíblia Sagrada nos diz que João Marcos abandonou eles mediante a primeira viagem missionária. Então, para Paulo, naquela ocasião, João Marcos ainda não estava preparado para participar daquela segunda viagem missionária. Quando Paulo ele diz não para Barnabé, acontece que os dois discutem, eles pegam uma leve discussão, mas o que me chama a atenção é que quando eu vejo essa discussão não causou nem em Paulo, nem em Barnabé motivo para parar. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. Agora perceba comigo, tem muita gente hoje em dia que qualquer tipo de discussão, aí diz, eu não vou mais evangelizar. Qualquer tipo de discussão, aí diz, eu não vou mais fazer a obra missionária. Aprenda com Barnabé e aprenda com Paulo. Houve uma pequena discussão, mas nenhum dos dois deixou de fazer a obra missionária. Então, quando nós observamos esta situação, nós aprendemos uma coisa: é necessário nós também, para fazermos a obra missionária, amadurecermos. Nesta noite eu digo para você, o Senhor ele vai tratar na tua vida, você vai amadurecer para estar apto para fazer a obra missionária. Houve um pequeno descontentamento entre Paulo e Barnabé naquela ocasião. E o que me chama a atenção é que Barnabé, juntamente com Marcos, eles partem para o Chipre. E naquela oportunidade, Paulo ele vai chamar Silas para dar continuidade à segunda viagem missionária. Aí eu digo para você uma coisa, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, irmãos aqui da igreja do Conde, Deus ele não vai te deixar só nesta obra. Deus ele vai levantar alguém para te ajudar. Se porventura você estiver no lugar de Paulo, Deus ele vai estar levantando um Silas para que você venha dar continuidade à obra missionária, porque Deus ele tem plano na tua vida, Deus ele tem projeto contigo, e ele há de levantar um Silas para te ajudar. Paulo e Silas iniciam a segunda viagem missionária. E eles passam por algumas cidades, confirmando as igrejas. Passa pela Síria, passa pela Cilícia, e dando continuidade à viagem missionária, a segunda naquela ocasião, Paulo chega em uma cidade chamada Derbe, e depois ele vai para Listra. E ali em Listra se encontrava um jovem discípulo chamado Timóteo. Paulo, ao se encontrar com este jovem, logo vai convocá-lo e para que ele venha passar a integrar aquela equipe da segunda viagem missionária. Agora, uma coisa que eu aprendo aqui é que Paulo estava em andamento naquela viagem missionária. E Paulo, quando ele vai olhar para Timóteo, Paulo vai enxergar em Timóteo um jovem vocacionado. Paulo, quando olha para Timóteo, ele vai dizer consigo mesmo, eu estou conjecturando, não está escrito na Bíblia, aí está um futuro obreiro da igreja de Jesus. Aí está um futuro missionário.
Aí está um jovem promissor. Aí está um pregoeiro do Evangelho. Quando nós observamos isto, a gente entende uma coisa, que Deus, no tempo certo, também coloca alguém perto de nós que tem visão missionária. No tempo certo, Deus coloca perto de mim e de você alguém que tem visão ministerial. Porque às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de enxergar algo na vida de alguém. Mas nesta noite, Deus, Ele está levantando os Paulos para dizer para os Timóteos: te prepara, porque a partir de hoje você vai ser incluso a um grande projeto que eu tenho projetado para a tua vida. Tem obreiros aqui nesta casa que Deus tem projeto específico. Tem homens aqui nesta casa que Deus tem um chamado específico. Tem homens aqui nesta casa que são vocacionados para uma grande obra. Aguardem a convocação do Eterno. Aguarde o chamado do Senhor. Não desista. Shadakarraço. Deus, Ele vai te dar uma ordem. Deus, Ele vai mostrar a alguém o que Deus tem preparado para a tua vida. E vai ser surpresa para muitos. Muitos vão ficar impressionados no que Deus Ele vai fazer no meio da tua casa, através do teu chamado. Porque o que Deus tem preparado para ti é para além da imaginação do homem, porque o homem pensa limitado, mas Deus, Ele vai muito além. E missões não tem limitação para esta obra. A obra missionária é uma obra ilimitada. A obra missionária não é uma obra que tem limitação de vagas. Sempre cabe mais um neste trabalho. E o Deus dos exércitos, o Deus da missão, está passando aqui nesta noite. E Ele vai começar a te dar graça. Ele vai te começar a dar ousadia. Ele vai começar a te encher. E onde tu abrir a tua boca, onde tiver um diabo, um demônio, em qualquer que seja a esquina, quando ele ouvir a tua boca, ele vai arredar o pé e dizer: sai da frente que daqui eu não vou ficar mais, porque chegou alguém aqui que tem poder, autoridade e ousadia. Receba nesta noite autoridade, receba nesta noite graça, receba nesta noite poder para fazer a obra missionária com ousadia. Glória a Deus, glória a Jesus. Timóteo é incluído naquela equipe missionária.
Só que uma coisa me chama a atenção, meus irmãos. Paulo, ele tinha um desejo. E o desejo de Paulo era pregar a palavra de Deus na Ásia. Mas diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo impedia eles de pregar a palavra na Ásia. E Paulo tentou chegar na Mísia e tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitia que ele fosse para aquele lugar. Por que eu digo isto? Porque missão não se faz segundo a sua vontade. Missões se faz segundo a vontade do Espírito Santo. Quando nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, acredite uma coisa, você tem propósito. Quando se tem propósito, há resultados. E quando tem resultado, o nome de Jesus é glorificado. Peça direção ao Espírito Santo. Ele há de te conduzir. Faça como Paulo. O desejo de Paulo era ir para outra localidade. Mas toda vez que ele pensava em ir, o Espírito Santo, por aqui você não vai. O seu caminho é este aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. O caminho que tu está indo não está sendo o caminho certo. Não está sendo o caminho correto. Passa a dar ouvido ao Espírito Santo. Deixa de ser ignorante. O Espírito Santo, ele quer que você seja mais sensível a Ele, para que você venha fazer aquilo que seja correto, para que você venha fazer aquilo que é certo, e para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através disso. Aí o que acontece, meus irmãos? Ele vai para Troade, e quando ele chega ali naquele lugar, ele tem uma visão de noite com um varão da Macedônia. E aquele varão da Macedônia se apresenta para Paulo e diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aí você vai começar a entender que quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo, tudo quanto que você vem fazer dará certo. O nome de Jesus será glorificado. Por quê? Quando Paulo ele vai atender a voz deste varão da Macedônia, ele vai partir para aquele lugar. E ele vai ficar em uma cidade chamada Filipos. Quando Paulo chega naquela cidade, diz a Bíblia Sagrada que Paulo deseja procurar logo um lugar para orar. E quando Paulo vai para aquele lugar ali na beira do rio para orar, ali se encontrava um grupo de mulheres. E entre aquelas mulheres estava uma mulher chamada Lídia, uma mulher bem-sucedida, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Quem sabe que quando Paulo chega ali, aquelas mulheres ali estão reunidas. Paulo espera apenas uma oportunidade para pregar o evangelho ali naquela ocasião. Pregação tem que ser através de uma oportunidade no campo evangelístico. Não adianta você ficar querendo pregar alvoroçado, não. Me espere uma oportunidade. Tenha estratégia. Atenda a voz do Espírito Santo. E você vai começar a entender que quando isto acontecer, Deus ele vai fazer com que as coisas venham a ser bem sucedidas e almas venham se render aos seus pés. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo ele vai começar a falar ali.
E a Bíblia diz que o coração de Lídia se abre ao ponto dela entregar a sua vida para Jesus. E o interessante, meus irmãos, é que não fica só ali naquela ocasião. Lídia, agora com uma nova convertida, ela decide levar o evangelho para a sua casa. E ali dentro da sua casa, toda a sua família se converte ao cristianismo. Evangelho é isto, evangelho é contagiante. Quando você passa, está na direção do Espírito Santo. Onde você chegar, acredite, pessoas vão chegar para você e dizer: meu irmão, minha irmã, este hino falou comigo. Meu irmão, minha irmã, esta palavra que você estava pregando estava revelando tudo quanto eu estava passando. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. Quando você passar a dar ouvido à voz do Espírito Santo e ser guiado por Ele. Glória a Jesus. E o que me chama a atenção é que depois deste acontecimento, Paulo, ele vai orar. E ele decide ir para um lugar orar, não muito distante daquela localidade ali onde ele estava. E no caminho se apresentava para ele. Você conhece muito bem a história. Eu estou apenas lhe lembrando nesta noite. E aquela jovem ali se apresentava para Paulo e Silas, bem como naquela comitiva, e dizia: esses aí que estão passando são homens de Deus, e eles anunciam o caminho da salvação. Diz a Bíblia Sagrada que isso se repetia por muitos e muitos dias. E certa vez Paulo, ele fica indignado com aquela situação. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem que tinha discernimento espiritual. E Paulo percebeu que aquele elogio ali não era nada que vinha da parte do Senhor. Quando Paulo se depara novamente com aquela jovem, Paulo vai olhar para ela e vai repreender aquele espírito de adivinhação que estava dominando a vida daquela jovem. O que é que eu quero dizer com isso? Que nesta noite o Senhor também, Ele está distribuindo aqui para esta igreja dom de discernimento, para que quando você estiver participando da obra missionária, você venha a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus, o que não é de Deus. Porque muitas pessoas hoje em dia estão se deixando levar por tapinha nas costas e por elogios. Mas eu venho dizer para você nesta noite: vigie e cuidado com os elogios. Nem todo elogio que vem até você é da parte de Deus. Deus, Ele vai abrir o teu entendimento espiritual. Deus, Ele vai te dar discernimento para que você venha fazer a sua obra missionária. Só que tem uma coisa com relação a esta jovem. Esta jovem, ela prestava serviço a um grupo de homens. E estes homens ganhavam, lucravam, através de cada adivinhação que esta jovem adivinhava. E quando eles perceberam que esta jovem não estava mais adivinhando como se tinha de adivinhar, eles passaram a perseguir Paulo e Silas. E eles prenderam Paulo e Silas. E eles levaram Paulo e Silas para uma praça. Esse foi o pago por pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas hoje em dia aí procurando ir para hotéis de luxo quando alguém chama para pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas por aí
querendo estar com regalias, mas o pago de Paulo e Silas foi ir para a praça pública. Tudo isto por anunciar o evangelho. Levaram ele para a praça pública, açoitaram eles com vara. E não basta só isso, eles são levados para o cárcere. Quando ele chega naquele cárcere, todo moído, você sabe muito bem desse texto, dessa história. Diz a Bíblia Sagrada que um orava e o outro cantava. Enquanto um estava cantando, o outro estava orando. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui, é que nenhum dos dois passaram a estar murmurando. Pelo contrário, eles estavam engrandecendo o nome do Senhor. A murmuração, ela não é compatível com a obra missionária. A obra missionária não tem lugar para murmuradores. A obra missionária só cabe quem é adorador. A obra missionária não tem lugar para ninguém estar reclamando. Para você estar participando da obra missionária, você tem que ser um fiel adorador. Mesmo você passando pelo cárcere e por prisões, açoites, você tem que ser um adorador. Seja um adorador. Seja um adorador. Se você tem desejo de estar fazendo a obra missionária, você tem que ser um adorador. Quando você passar a estar adorando e orando mais em favor da obra missionária, acredite numa coisa: Deus te mandará a resposta. Aquilo que você vem pedindo a Ele em prol do trabalho de missões ou evangelização, sem murmuração, acredite, vai chegar. Vai chegar. Deus, Ele vai usar alguém para abençoar a obra missionária. Porque Ele usa quem Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quiser fazer. Você sabe muito bem disso. E naquela ocasião ali, Paulo e Silas começaram a orar. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus mandou o terremoto. E aquele terremoto foi um terremoto que não trouxe danos em outro lugar a não ser naquela prisão. Agora não morreu ninguém. Aquele terremoto ali foi um terremoto específico para libertar 2 adoradores que estavam dentro daquela prisão. Ou você está pensando que quem faz missões não tem dono? Ou você está pensando que quem faz missão, Jesus não vê? Ou você está pensando que você está fazendo esta obra de graça? Ou você está pensando que esta obra não tem dono? Esta obra vem do coração de Deus e não para só lá. Consequentemente, tem que estar no coração da igreja. A obra missionária, se possível for, para libertar quem quer que seja que esteja fazendo esta obra, branco, preto, rico ou pobre, Deus, Ele escuta a oração, responde com terremoto e causa libertação apenas para dar vitória aos adoradores dele. E Deus mandou o terremoto este específico, que foi para libertar Paulo e Silas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que quando a bênção da parte de Deus vem,
quem está próximo também é beneficiado. Quem está próximo também é abençoado. Mas como assim, irmão Jadson? Perceba, quando Deus mandou o terremoto, foi para libertar apenas Paulo e Silas. Todos que estavam naquela ocasião, o cárcere de todos foram aberto e as algemas foram quebradas de todos naquela oportunidade. Quando aquele que está no campo missionário passa a orar, que esta oração venha a ser uma oração específica, Deus, Ele abre as cadeias, Ele quebra os grilhões e desfaz as algemas. Aquilo que está impedindo o crescimento da obra missionária, Deus faz com que ela seja quebrada. Deus está desfazendo toda ação contrária do crescimento missionário aqui na cidade do Conde hoje. Está caindo por terra todo impedimento, está caindo por terra toda armadura ou ferramenta preparada contra a obra missionária aqui neste campo. Deus ele vai fazer, irmãos, viu? Deus ele vai fazer. Deus ele vai fazer. E você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o trabalhar de Deus. Você vai ver Jesus operando. Você vai ver Jesus curando. Você vai ver Jesus transformando. Você vai ver Jesus fazendo o milagre acontecer. Depois do terremoto que cheio a libertação, tinha um carcereiro ali dentro que precisava também receber algo da parte do Senhor. E quando ele viu aquela situação, ele tentou tirar sua própria vida. Mas quando ele tentou fazer isto, Paulo gritou: não te faças nenhum mal. E aqui eu termino. Não te faças nenhum mal, porque aqui todos nós estamos. Deixa o Espírito Santo ser o guia da obra missionária. Deixa o Espírito Santo agir neste trabalho missionário. Deixa o Espírito Santo tomar a frente dos trabalhos de missões. Aí você vai ver as coisas começarem a mudar. Você vai ver resultado. Você vai ver o nome de Jesus sendo glorificado. Tudo isto porque você foi para a direção correta. Entenda uma coisa: passe a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Quando assim você fizer e você entender que Ele é o fiel guia desta obra, você vai começar a ver as coisas acontecendo de maneira natural. E você vai começar a ver o nome de Jesus sendo glorificado na tua vida, através do teu projeto, através da obra missionária. Porque foi assim com Paulo e com Silas, bem como toda aquela comitiva. Lídia se converteu, aquela jovem foi liberta, o cárcere foi aberto, e dentro daquele cárcere Jesus ainda operou. Aquele carcereiro perguntou para Paulo e disse: o que é necessário para que eu venha a ser salvo? E Paulo disse: creia, 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 creia.
Missões sem crer não chegará a lugar algum. Tem que crer, tem que pregar com fé, tem que cantar com fé, porque sendo assim você vai começar a ver a manifestação da glória de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Acredite, esse trabalho de missões que vocês estão desenvolvendo, muitos ainda irão ouvir falar, porque o Espírito Santo vai tomar a frente e o nome de Jesus será glorificado. Amém, irmãos? O guia da missão é o Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, por tudo